a figura que tem protagonizado todos esses conflitos mundiais recentes, que é a figura do presidente americano, Donald Trump, que se elegeu, inclusive, falando a respeito desses conflitos mundiais, se colocando como alguém que poderia colocar paz no mundo, criticando a gestão Biden, justamente em relação a esses conflitos todos, mundo afora. E agora a gente vê, no seu mandato, ele participando desses conflitos, seja como o que deu iniciativa, seja como o que pretende ser mediador, como solucionador. Como o senhor analisa a figura de Donald Trump na geopolítica atualmente? Ele é um propagador da estabilidade geopolítica ou da instabilidade? Olha, quando a gente fala em geopolítica, Nelson, a gente tem que entender que tem um elemento de um jogo de poder muito forte. E um dos erros da administração do Biden é não ter conseguido mostrar força e as suas ameaças ou seus blefes não serem levados a sério. Então, nesse sentido, o Trump, por ser uma figura mais dura e que talvez está disposto a fazer coisas que até então ninguém acreditava que ele iria fazer, ou que muitos outros presidentes não quiseram fazer. Me refiro ao ataque ao programa nuclear iraniano, a captura do Maduro. São problemas aí de 20, 30 anos que o mundo enfrenta e ninguém faz nada. O Trump ter a coragem de fazer isso e fazer da forma ousada como foi feita é um sinal de que os blefes ou as ameaças que ele possa trazer para o sistema, elas vão ter credibilidade. E isso, no meu entendimento, traz muito mais estabilidade, ordem. Contrário do que as pessoas pensam, a ordem na geopolítica ela vem quando você tem uma outra força que se coloca e se impõe, principalmente quando você tem um grupo de potências, que eu chamo de eixo das ditaduras, que é China, Rússia, Irã, Coreia do Norte e talvez Venezuela, que juntos querem reescrever a ordem internacional. Então, como é que você contém um avanço deles? Você precisa de uma força ou uma coalizão que vai se impor. E o Trump tem feito isso. Então, ele tem acertado. Isso não quer dizer que ele não erra. Ele erra, por exemplo, quando ele é muito soft com o Putin. Porque essa é a linguagem contrária do que eu estou falando. Se você é tão suave com o Putin, você convida o Putin a continuar fazendo o que ele está fazendo. Ele fala, tá dando certo, ninguém vai brigar comigo. Então, eu posso avançar mais. Quanto mais o Putin avançar, mais instabilidade. Então, o Trump não mostrou esse nível de comprometimento e agressividade com China e Rússia. E nesse sentido, isso pode causar muito mais instabilidade para o mundo. Mas ele acertou no lidar com o Hamas, conseguiu um acordo de paz impensável, atrasou o programa nuclear iraniano e agora nós estamos assistindo às manifestações. Sabe-se lá o que pode acontecer, parte dessas manifestações acontece porque ele acerta. Tirou o Maduro da Venezuela, é um processo, a Venezuela não está resolvida, mas se abriu uma oportunidade para uma solução. Fez coisas que ninguém esperou e essas coisas trazem mais instabilidade. Tem outra área que ele traz instabilidade, quando ele flerta em brigar com os aliados, com a União Europeia, com a OTAN, ameaçar a história da Groenlândia. Ele pode até desejar ter a Groenlândia, e certamente a gente vai falar disso aqui, mas a maneira faz diferença. A maneira de ameaçar aliados é ruim, traz instabilidade para o sistema. A gente vai passear por todos esses conflitos, todos esses temas aqui no decorrer do nosso programa, mas eu quero inaugurar já falando a respeito da situação no Irã. Porque há quem diga que o presidente americano tenha, inclusive, infiltrado ali membros da inteligência americana, das forças americanas, no que a gente tem visto como as manifestações que se levantam contra o regime autoritário, lá, teocrático, de algumas décadas, e há toda uma expectativa sobre o que pode acontecer lá nesse movimento popular contra um regime que está lá sedimentado. Qual a sua análise sobre isso? Olha, não acho que os Estados Unidos está infiltrado dentro do Irã. A inteligência americana tem muita dificuldade de ler o Irã há muito tempo, não conseguiu penetrar. Os israelenses, sim, comprovaram isso na última operação no meio do ano passado, em 2025, na guerra de 12 dias ali entre os dois lados. Israel mostrou que é capaz de assassinar cientistas, assassinar lideranças, generais, uma série de figuras importantes.
Então, isso não aconteceu se Israel não tivesse penetrado lá dentro. Claro que os Estados Unidos pode trabalhar com Israel se quiser, mas eu não sei se o ponto é uma interferência externa para derrubar o regime. Tem uma série de outras questões, a oposição dentro do Irã vai aguentar o tranco, né? Porque o regime iraniano está matando um monte de gente. Então, o que vai acontecer? A gente está falando isso agora, amanhã pode ter mudado, o regime pode cair. Então, talvez as coisas aconteçam muito rápido. Quando a gente olha para o todo do Irã, os elementos estão colocados para o fim desse regime. Mas você precisa de alguns empurrões, e não necessariamente esses empurrões vão vir dos Estados Unidos ou de Israel. Eles podem tentar ajudar, mas precisa ver com o quê. Não adianta bombardear o palácio do líder supremo, que pronto, aí caiu o regime. Não é assim. Perfeito. Vamos inaugurar aqui a nossa rodada com os nossos entrevistadores, com o nosso editor de internacional aqui, Fabrício Naitsky. Professor, Kobayashi perguntou sobre Donald Trump como um agente da estabilidade ou instabilidade da geopolítica internacional. Fato é que Trump tem uma forma muito particular de se comunicar com o mundo através das redes sociais. Várias declarações, a gente viu no último fim de semana ele repostando um print dizendo que ele é o presidente da Venezuela, sugerindo o Marco Rubio como presidente de Cuba. A gente sabe que política se resolve por trás das câmeras, por trás das redes sociais também. Mas o quanto que esse tipo de manifestação da figura que é o chefe de Estado da maior democracia do mundo acaba influenciando no cenário geopolítico atual? Olha, eu acho que, Fabrício, as pessoas já estão entendendo que o Trump fala é parte do show. Na verdade, quem segue política sabe disso. Político não fala e não conversa em linguagens normais ou naturais. Político se comunica na base de retórica, de narrativa, de frases de efeito, de termos emotivos que cutucam e mexem com as emoções das pessoas, né? Esse é o objetivo dos políticos. O político, ele não é técnico e preciso. Ele precisa marcar um ponto político e não um ponto técnico. O ponto técnico seria: nós estamos trabalhando para influenciar o governo da Venezuela. Ele não chegou no poder com essa persona. Então ele vai dizer: eu mando na Venezuela. E assim, ok, isso não é esperado de um chefe de Estado, mas a política no mundo, ela já passou desse capítulo. Eu mesmo, durante muito tempo, critiquei isso, mas eu acho que nós já estamos vivendo numa era e num espaço que a gente não consegue mais resgatar. Cada vez mais, todos os políticos que chegam no poder terão esse comportamento. E nós temos que conseguir ler o quanto desse comportamento é verdade e o quanto é parte de um show em níveis exacerbados, descontrolados. É claro, se a gente normaliza que o show se torne a realidade, aí nós vamos ter problema. Mas os Estados Unidos não estão nem perto de ser o presidente da Venezuela. O Trump não manda na Venezuela. O Trump influencia a Venezuela. Talvez muito menos do que o Bush mandava no Iraque quando eles derrubaram o Saddam Hussein. Então, assim, quando a gente olha para a prática, ela não é bem assim. É óbvio que a gente vive na era da comunicação, a gritaria, as narrativas, e tudo isso faz barulho. E nós temos que estar atento para não irmos para esse lugar na realidade. Mas eu não acho que é isso que está acontecendo. A gente precisa conseguir diferenciar isso. Se for realmente isso, acho problemático. Tem horas, como o exemplo que eu citei da Groenlândia, que a linguagem do Trump, ela cria mais problemas do que a gente confrontar com a realidade. O jeito como ele agrada e elogia o Putin cria mais problemas do que a realidade de que, no fundo, ele não está agradando tanto assim. Mas ali o que está em jogo é a comunicação entre os dois. E ele está sinalizando para o Putin: olha, eu gosto de você. Faz o que você quiser que está tudo bem, eu vou pegar mais leve com você. Esse é um sinal que tem um efeito prático. Eu não acho que dizer, eu sou o presidente da Venezuela, tem um efeito prático.